Olá, seja muito bem-vindo ao Radar do Mercado. Vamos analisar os principais ativos financeiros para a semana de 27 a 31 de janeiro, a última semana de janeiro de 2025, com a expectativa de movimento, com a probabilidade de direção e dos alvos potenciais. Lembrando que nosso objetivo aqui não é indicação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro, e sim exclusivamente educacional. Iniciando pelo mini índice da B3 no mercado futuro. As semanas, uma expectativa de um movimento corretivo, o mercado vinha em uma tendência de queda, desenhamos aqui um canal de baixa e o mercado testou uma região de demanda. Sempre a gente vem desenhando semana a semana os potenciais alvos, esta região próximo aos 118, chegando aqui bateu a mínima de 118,050. O mercado sentiu essa região de suporte, era um suporte que veio desta estrutura de demanda, que era uma estrutura de demanda. Eu expliquei nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, por que aqui seria uma região importante de defesa por parte dos compradores. O mercado se segurou e com expectativa de movimentação, e acabou surgindo também um padrão. Temos aqui uma estrutura de um padrão harmônico, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. E essa era uma região aqui próxima a PZR, potencial zona de reversão. E o mercado cumpriu esse padrão, ou chegou bem próximo da PZR. E sentiu aí os últimos 3 pregões, aí ele acabou sentindo, já começou a fazer uma movimentação de correção. E o que nós podemos esperar, para essas duas linhas, o que nós podemos esperar para essa próxima semana, com a expectativa de movimento? Essa linha amarela, essa estrutura desse topo, esse fundo, mais ou menos 61%, o mercado corrigindo, fazendo uma correção até essa estrutura. É claro que na segunda-feira, a abertura do mercado, ele vai sinalizar através de tempos gráficos menores, volume, deixando o volume de topo, como nós temos aqui, um alto volume de topo, preço caindo, novamente volume e preço abaixo dele. Então a expectativa desse movimento corretivo buscando pelo menos até os 120.400, vamos arredondar, 120.400 seria essa expectativa de correção. O mercado pode reagir. E aqui sim vai ser decisivo para ele continuar, vir fazer o teste desse fundo ou reagir a esse candle, porque este candle, esta formação do dia 15/1 mostrou a entrada de força, entrou institucional entrando, podemos ver a diferença deste candle para os demais. Então provavelmente neste ponto vai ter uma defesa forte por parte desses compradores, com a expectativa de levar o preço mais acima. Rompendo, expectativa então de fundo, e o mercado abrindo otimista semana por motivos aí macroeconômicos, políticos, enfim, o mercado rompendo esse fractal que está ali mais ou menos em 123.500, 123.500 pontos. Esse fractal abre espaço para vir buscar romper esse topo, esse fractal, e vir buscar novas máximas. Esta região que eu vou traçar aqui é uma região também importante de oferta, aqui próximo aos 130 mil pontos, um nível importante. Rompendo essa estrutura, rompendo esse canal, ele abre espaço para vir buscar. Okay? Então, a abertura aí da semana, vamos ter aí uma sinalização melhor de qual vai ser a direção do mini índice, se vai ser a continuidade do movimento de corretivo, vir testar pelo menos esse 61 desse movimento topo e fundo de alta, ou o rompimento do fractal e buscar novas máximas. Dólar. Bom, dólar, expectativa era de correção, atingiu o alvo que nós traçamos, aqui era uma região de demanda, era uma região de compradores, é uma região importante de defesa. Aqui vai ser um teste importante que vamos ter essa semana do dólar. O mercado já segurou na quinta-feira, tivemos aqui um candle de rejeição da continuidade do movimento, e podemos observar aqui o volume como aumentou significativamente comparando com o passado recente. Então,
foi um aumento de volume significativo, olhando candles mais cheio, e aqui nós tivemos um volume maior. Isso tem uma grande importância, tá? Para quem trabalha com volume, sabe interpretar o volume. Então é um sinal aqui realmente de briga entre compradores e vendedores, e no segundo dia, no dia seguinte, não houve o rompimento da mínima. Então, bem provável do mercado fazer algum tipo de correção nessa semana, ok? Vai continuar o movimento de queda? Acredito que sim, até porque esse padrão está muito harmônico. Isso foi um butterfly. Os padrões harmônicos, os alvos ponto B, ponto X, ponto A, ponto B, como eu falei, que é o alvo potencial, ponto C e ponto D. Então, quando ele tem esses padrões, quando ele tem a PZE e tem o giro de mercado, que é o movimento contrário, a perna CD, o primeiro ponto, o primeiro alvo é o ponto B. Então, ele não bateu ainda nesse ponto B, né? O valor do ponto B vai estar mais ou menos em 5,67. A gente falou num potencial alvo em 5,82. Eu já falei há semanas atrás, quando o mercado fez esse topo. Falei, pessoal, provável correção até 5,82, já está bem próximo. Então eu acredito que o mercado possa fazer um movimento de correção. Aqui, vamos jogar nas 4 horas, uma região de bastante fluxo. E aqui vai ser decisivo para a continuidade do movimento, né? Ou ele aí sim vem fazer o movimento que a gente está esperando, sim, um teste dos 5,82, ou ele acaba rompendo e fazer novas máximas, né, buscar esse topo novamente, mas o desenho mais provável é este, né, algum tipo de correção, pullback, depois a continuidade do movimento. Então, expectativa do dólar para a semana está bem desenhadinho. Próximo ativo, o euro. Bom, o euro USD, o euro ele estava, não chegou a fazer um canal, ficou bem feio aqui, porque o canal ele tem que ter linhas paralelas, topo que rompeu, ficou bem feio, não está bem legal, mas só uma referência. Tá? O mercado tinha uma linha importante que eu deixei traçada aqui, que é 1.0, ou seja, um euro e vai valer $1, né? 1 para 1, é um número psicológico importante. Até deixei a setinha aqui, se ele romper esse número ele pode vir buscar, né, novas mínimas, até devido à forma que ele estava fazendo, mas o mercado reagiu, né, rompeu na semana, deixou esse candle com força. Aqui eu tenho um canalzinho que eu gosto de ter como uma referência, né, de força, quando esse preço está trabalhando acima do canal e descola do canal, mostra a força direcional. Se está acima, força de compra; se está abaixo, força de venda. Então nós temos aqui exemplo, no mercado descolou do canal, né, quando ele descolou, um movimento forte que a gente teve, né? Aqui o mercado veio tentando romper, mas em momento algum ele descolou do canal. E aqui, novamente, ele descolou do canal. Então, mostrando uma força direcional, uma força de compra aí para os próximos dias. Vamos então ver aqui quais seriam os alvos potenciais. Bom, aqui nós temos já uma estrutura que a gente pode desenhar, que é um topo importante. Tá? Lembrando que o mercado tem um movimento forte de queda, está fazendo um movimento corretivo. Bem próximo dessa região, dessa estrutura, em 1.05, 1.05950, tá? 1.05950, mais ou menos, que é toda essa região, essa zona. O preço penetrando nessa região, testando essa região durante a semana. Temos que ficar atento à formação do preço, e ao volume, tá? Os nossos amigos aqui que auxiliam na sinalização de força, nós temos o roxo, que é o volume, tá? Uma ferramenta que eu desenvolvi, o Force Flow, baseado no volume, mostrando aqui, ó, que cruzou essa média. Eu coloquei uma linha aqui para ter uma referência, uma média, cruzando acima, gráfico diário. Então está comprado, vermelho é RSI, né? RSI mostrando força aí predominante compradora. No semanal, olha só, no semanal ele tá bem vendido, tá vendidaço. Mensal também vendido, né, mas virando para cima, da mesma forma que também aqui houve
incrementa aqui essa virada para cima. Já no diário, cruzando. Então sempre, claro, começa em tempos gráficos menores até chegar nos maiores ali, a mudança de comportamento dos indicadores. Tá? Mas isso, como é baseado em volume, tá? Ele tem uma interpretação um pouco diferente. Então podemos ter aí, quando o mercado bater nessa região, testar essa região, faz todo sentido esse teste. Volume está baixo, tá, pessoal? Volume está baixo, nós não temos aqui, ó, nesse fundo nós tivemos aumento de volume, todo aumento de volume, ó, aumento de volume, preço corrigiu, aumento de volume, preço corrigiu, aumento de volume, preço corrigiu. E o volume, aqui nós tivemos um aumento de volume e um candle de força na direção, na tendência, mostra continuidade do movimento, né? E aí o volume caiu. Enquanto o mercado, o preço não chegar nesse nível, né? E se chegar nesse nível com volume baixo, expectativa de continuidade do movimento. Chegou nesse nível, candle de rejeição, candle de indecisão com alto volume, probabilidade de correção. Simples assim. Então vimos o euro USD para a semana. O ouro, olha só, pessoal, o ouro, para quem vem acompanhando o ouro há semana a gente vem falando, ó, desse movimento, antes dele romper, né, antes do rompimento, eu expliquei aqui, até a setinha aqui, antes do rompimento dessa LTB do triângulo, a gente falou de uma probabilidade alta do rompimento do ouro. Por quê? Porque o volume vinha abaixo. Novamente, toda vez que a gente tem um teste de uma linha de resistência e suporte com volume baixo, claro, o volume que a gente está falando aqui no mercado de CFDs, lá a gente não tem o volume real, não existe o volume de negócio, não existe o volume de contratos, não existe o volume financeiro. Então eu desenvolvi uma ferramenta que acaba me mostrando muito mais que isso, ele é muito mais fidedigno, né, que o volume real. Ele é um volume baseado em cálculos matemáticos, mas a interpretação é o seguinte: quando ele está testando níveis de resistência e suporte e ele está baixo, grande probabilidade de rompimento, perfeito? Então esse foi um dos fatores que eu falei. Outro fator foi o próprio volume, essa outra ferramenta também, que houve o rompimento dela de forma precoce. Antes do preço romper, ela rompeu a LTB dela, criada por ela. Tá? Tanto o do volume, a RSI também acabou rompendo, mostrando, né, esse rompimento, que seria uma probabilidade alta de rompimento. Então por isso que a gente deixou a setinha aqui e atingiu já o alvo. Né? O alvo era essa região aqui, né? O topo, bateu lá, já deixando aí um candle de rejeição. Vamos ver em H1 como é que a gente tem essa estrutura, um candle de rejeição com volume alto. Tá? Então provavelmente o preço vai fazer tem duas possibilidades. O preço agora, né, para o gráfico menor, montar uma estrutura aqui de lateralização, tá? Que pode sim buscar uma estrutura de distribuição no mercado, fazer uma correção, né, ou uma reacumulação no mercado, né, modificar aqui, vem, busca uma liquidez e continua subindo. Está no início, né, fica muito difícil a gente identificar essa estrutura quando ela desenha a causa, que na verdade aqui é a causa para gerar o efeito. A gente precisa, ela está dividida em fases, primeira fase, segunda fase, terceira fase. A gente precisa de pelo menos a montagem da segunda fase, segunda parte da estrutura de causa, para a gente ter um rastro, né, por parte dos grandes players, se aquilo ali está sendo uma acumulação, uma reacumulação ou uma possível distribuição. Então provavelmente aí, mais ou como a gente está trabalhando aí, gráfico diário aqui, gráfico de uma hora, na próxima semana aí, durante a semana a gente consegue ter um desenho mais claro da possível estrutura que está sendo formada, tá, ok? Mas dentro da análise técnica, o que faltou aqui foi um pouco de volume, né? Então o mercado ele pode se desenhar e continuar subindo, né? Então aqui já não é diferente quando a gente falou aqui, ó, pessoal, probabilidade altíssima do ouro subir e fazer esse teste. Então faz todo sentido, está buscando operações, seja de swing ou de day trade, né? Se você é um day trader, buscando operações na ponta compradora. Agora aqui fica, né, um pouco indeciso, a gente não sabe se vai romper, né, se vai ter esse rompimento, ainda não teve o sinal, ou se vai fazer uma correção para o back, vai sentir essa região de resistência, tá, ok? Então não está tão interessante para estar operando ainda com base no ponto, no momento onde ele está.
Usatec, tá? Índice de tecnologia americana. Esse índice eu gosto de operar ele diariamente. Para quem acompanha o nosso Instagram ali, @unitraderbr, eu posto diariamente as minhas operações de scalp que eu faço na abertura do mercado americano. A gente acompanha os índices, Usatec, SP500 e Dow Jones. As minhas operações dos alunos, eu mostro tudo racional, e vocês observam ali que 99% são as ações americanas que eu opero nesse horário, das 11h30 aí, abertura do mercado americano. São operações rápidas, tá, que a gente faz ali. É claro que a gente acaba analisando, faz uma pré-mercado alguns minutos antes ali e faz a análise começando do gráfico diário, ver a expectativa, ver em que ponto que está, se está correção ou uma continuidade da tendência. Bom, e o que nós temos aqui no Usatec? O Usatec, índice de tecnologia das 100 maiores empresas ali, as 100 empresas listadas na bolsa que compõem o índice ali de tecnologia, anda bem convergindo com a movimentação do SP500, SP500 são as 500 maiores empresas, porém tem também essas empresas de tecnologia dentro do índice do SP500 também, ok? Movimentação então para a semana, que a gente pode esperar. Então o movimento estava em um triângulo descendente, porém acabou gerando aqui uma certa, encontrando um suporte importante. O mercado ele acabou deixando candles de rejeição, apesar de não ter um volume muito expressivo, tá? Mas o mercado acabou reagindo, e quando fez esse candle no dia 15, mostrou aí uma correção, tá? E aqui a gente foi traçando alvos, potenciais para esse movimento. Aqui foi o primeiro e aqui foi o segundo, tá? E claro, temos o terceiro, que é o topo, que é o teste de topo, ok? O mercado ele tem também um padrão harmônico, uma butterfly, que tende a vir buscar o ponto B, da mesma forma que a gente viu ali no dólar, essa expectativa. O mercado então, ele agora testando essa região e iniciando a semana, ele está na penúltima região de teste, tá? É o que chama atenção, o volume baixo. Esse volume baixo tende a um movimento de continuidade, mas é claro, vamos aguardar a semana. Se o mercado realmente aqui, principalmente o que seria interessante aqui, um candle de engolfo, um candle engolfando, um candle negativo aqui engolfando pelo menos essa estrutura de alta aqui, ficaria muito interessante, mostrando a entrada da força vendedora e aí sim a continuidade do movimento de queda, ok? E aí, como nós temos um alvo potencial que é o ponto B do padrão, abre margem, abre espaço, para quem gosta de fazer operações mais longas, de semanas, abre espaço para vir buscar esse nível, essa estrutura de preço, que está exatamente, vamos ver aqui, ponto B, 19, vamos colocar 20 mil, esse 20 mil está longe, 20 mil, tá, 20 mil pontos aqui é o alvo do Usatec, tá, ok? Confirmando, o mercado pode vir fazer um teste desse topo duplo aqui, dessa região do topo, pode, vamos aguardar a semana aí, mas como eu falei, um candle grande aqui, negativo, faz todo sentido, ou teste, candle de rejeição com alto volume também seria algo interessante, um candle de rejeição, um doji, ou um pin-bar, um candle de rejeição com alto volume, ficaria bem interessante aí nesse topo, ele buscando liquidez, limpando, limpando aqui todos os stops que tem nesse topo aqui, e aí sim um candle também forte aí, mostrando essa movimentação. Eu estou acreditando, acreditando aí, claro que a gente que manda é o preço que manda é o mercado, mas um movimento corretivo aí para os próximos meses mais forte dos índices americanos. Bitcoin, BTC. Bom, o BTC está bem interessante, que ele está numa estrutura, ele está montando uma causa bem interessante aqui, que é essa estrutura de topo que ele montou, muitos falando aí um movimento corretivo, tá? Mas vamos fazer a leitura, vamos tentar interpretar aqui o que os grandes players têm feito. Bom, o volume, aqui o mercado deixou volume e o preço subiu, okay? Aqui novamente o mercado deixou volume, vamos ver então onde está exatamente aqui esses volumes, foi aqui, mas aqui também deixou,
E o preço, ó, acabou lateralizando, mas depois subiu. Esse volume aqui, pessoal, esse volume aqui tem muita importância. Por quê? Porque foi um volume que rompeu o fundo. Esse fundo contém bastante stop. Isso aqui é a limpeza, tá? A busca de liquidez que o mercado faz para voltar a subir. Então aqui está bem característico de uma reacumulação, tá, ok? O que estragou um pouquinho foi esse rompimento que ele fez prévio aqui do topo, deixou um doji e deixou um alto volume, ok? O que precisa aqui? Um candle de força rompendo, tá? Aí sinaliza com baixo volume, aí sinaliza continuidade do movimento, ok? Se porventura um candle vermelho negativo, tá? Abaixo dessa estrutura aqui, aí um teste desse suporte, né? Vai ser alta probabilidade, ok? Mas como o preço está se concentrando já nesse topo, nessa região, um provável rompimento essa semana podemos ter aí no Bitcoin. O outro ativo, o DAX. Bom, o DAX continua subindo, continua, né? Volume baixo, ó, volume baixo, rompeu ali resistência, estava com volume baixo, a gente falou desse rompimento, a gente, né, começou aqui, quer dizer, faz tempo que a gente vinha falando do DAX, fazendo todo o desenho dele. Aqui ele entrou numa estrutura de acumulação, aquilo que eu acabei falando, eu deixei duas setinhas aqui, pessoal, o mercado vai ficar lateralizando, batendo suporte. Quando ele fez essa limpeza aqui, ó, de liquidez, buscou essa liquidez aqui e subiu, grande probabilidade de rompimento. O mercado rompeu, volume baixo, olha só, rompendo lá com volume baixo, o preço foi embora. Aqui ele criou uma região de resistência, possível pullback até o rompimento, depois o mercado voltava a subir, foi exatamente fazendo aqui, era um pullback, não chegou a bater na região de suporte, mas chegou a fazer o pullback e depois rompendo, ok? Bom, o que o mercado que a gente pode esperar para a próxima semana? Está bem escalonado, tá? Por mais que esteja com volume baixo, tá? Algum tipo de correção, é claro, se entrar volume, algum tipo de correçãozinha, para o mercado continuar a subir, tá? Até porque não tem nada, não temos aqui uma região de resistência, nada significativo, são topos, né, históricos que o preço está fazendo. No DAX, DAX é o índice alemão, tá? Para quem não conhece, índice da Bolsa da Alemanha. Da mesma forma que a gente tem o mini índice aqui da B3, tem o DAX lá da Bolsa da Alemanha. Perfeito? Então, expectativa, está tudo sinalizando compra, mas algum tipo de correção a gente pode ter a semana, até porque está bem escalonado, né? Os compradores, eles não vão comprar mercado esticado, preço caro, eles querem um preço mais barato. Se existe expectativa de continuidade do movimento, eles vão fazer aí um movimento, fazer uma correção, buscar níveis aí. Aqui tem uma região interessante, ó. Aqui é uma região de suporte, o preço pode vir corrigir para depois voltar a subir. E por último, HK, índice da Bolsa de Hong Kong, que está bem amarrado, né? Que a gente pode, vamos traçar aqui, vou apagar um pouco essas linhas aqui, que a gente vinha falando desses movimentos, alguns foram, outros não. Aqui é a correção, veio, fez a correção. O que o mercado está agora? Está preso dentro dessa estrutura aqui, ó, montando uma causa, ok? Aqui fez um topo, o mercado lateralizou, ainda está um pouco cedo, né? Estamos aqui montando uma estrutura, fez uma limpeza aqui de liquidez aqui bem tímida, né? E o preço subindo, volume baixo. Bom, quando monta essa estrutura, a gente tem alvo, né? Qual que é o alvo agora? Pelo menos até essa região de resistência, tá? Se o preço resolver subir, região de resistência, ou ele pode romper, depois vir buscar uma liquidez, né? O preço cair aí, e aí sim, ele, né, saindo aqui desse nível, né, onde ele busca liquidez, rompe aqui, pega todas essas ordens aqui de stop dos vendedores, que são ordens de compra, e aí o preço cai, né, significativamente, tá? Mas está dentro de uma estrutura lateral, dentro da estrutura lateral a gente opera os níveis de resistência e de suporte. Aí, pessoal, então nós vimos as principais ações com expectativa de movimento para a semana. Qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato, tá? Mandando mensagem, fiquei com dúvida, então ativo, ou algum ativo que a gente não analisa aqui, vocês podem estar mandando sugestões aí para a gente estar analisando
durante a semana. Nos acompanhe diariamente, tá, no nosso Instagram, @unitraderbr. Lá eu posto todo o conteúdo educacional, as minhas operações, dia a dia, as operações que eu faço, a minha dos alunos, e falando do operacional, por que eu entrei, por que eu coloquei o alvo em tal ponto, stop, mostrando todo o racional. Uma ótima semana e bons trades a todos.